Senhor, que ele diminua, meu Pai, e o Senhor cresça, meu Pai. Meu Deus, toma ele em tuas mãos, consagra seus lábios dele. Meu Deus, revela a tua palavra, Espírito Santo, porque a tua palavra é santa, a tua palavra é pura, meu Pai, é refinada, meu Pai. A tua palavra é poderosa, Senhor. E nesta noite, meu Deus, eu creio, meu Pai. Eu creio no milagre, Jesus. Eu creio na restituição, meu Pai. Eu creio que o Senhor vai fazer, meu Pai. Eu creio que o Senhor vai usar o teu servo, meu Pai, de uma forma poderosa, meu Pai, para falar com a tua igreja, Deus, em nome de Jesus, porque nós cremos no Deus vivo, no Deus que morreu e ressuscitou no terceiro dia, e Ele se faz presente aqui no meio de nós, e você que crê, aplaude em nome do Senhor, glorifica esse Deus lindo e maravilhoso. Glórias! Glória a Deus! Podemos sentar nessa noite glorificando o nome de Jesus de Nazaré. Glória a Deus! E cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Culto de libertação, culto de cura, de milagres. E eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia nesta noite no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 4. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 4. Glorificado seja o nome do Senhor. Glória a Deus! Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 4. Estamos pregando para o Brasil e para o mundo através do canal. E na noite e na tarde de hoje nós alcançamos o número de 1.410 pessoas que se inscreveram no canal. E nós ganhamos mais uma alma para Jesus através do canal, né? Direto, não brinque de internet. Use a internet para assistir as coisas de Deus ou para pregar as coisas de Deus para alguém que precisa, né? Mas uma alma se converteu no estado de Alagoas através das pregações aqui neste lugar, Então, Mateus capítulo 4, os que já encontraram, diga aleluia. Leamos o verso 18. O 18 diz: E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Verso 19, para encerrar: E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Curve a cabeça. Espírito Santo de Deus que está aqui nesta igreja, permaneça em nosso meio, fazendo a obra regeneradora em nosso meio. Deus amado, Deus forte, em nome de Jesus, nós queremos ouvir a tua voz, a tua palavra, através, ó Pai, do Espírito Santo. Revela-nos esse texto, esta palavra, este versículo, e que nesta noite, Espírito Santo, fique à vontade para curar, para libertar, para sarar, para fazer a obra completa aqui nestas pessoas, este povo que veio buscar do céu o milagre. Diga: Deus, eu vim receber a minha bênção. Aplauda Jesus. Glória a Deus. Amados irmãos, nós conhecemos esta palavra que vai falar sobre um homem, sobre Pedro. A Bíblia diz que Jesus de Nazaré, ele é tentado no deserto. E ao ser tentado no deserto, porque Satanás queria parar o ministério de Jesus de Nazaré, e se Jesus tivesse falhado, tivesse cedido às tentações do diabo no deserto, já que ele passou 40 dias e 40 noites jejuando, se consagrando, mas se Jesus não tivesse, digamos assim, resistido às tentações, você e eu hoje não estaríamos aqui. O ministério de Jesus havia fracassado.
Então ele não teria o quê? Levantado obreiros, discípulos, apóstolos, missionários, para que nós tivéssemos hoje essa oportunidade. Então você foi salvo através de oração, de intercessão de alguém que já conheceu a palavra antes de você, que alguém antes dessa pessoa também já conheceu a palavra. Então é de lá para cá. Então se Jesus tivesse cedido ao diabo nas tentações no deserto, esta igreja, por exemplo, não estaria de pé. É por isso que é necessário você que busca, aleluia, o milagre de Deus, não ceder às tentações de Satanás, mas permanecer, aleluia, ligado com o céu. A Bíblia vai dizer que quando Jesus ele cede, não, mas ele resiste às tentações de Satanás, ele sai da presença do diabo, dizendo assim: sai para lá, Satanás, somente ao Senhor adorarás e não ao diabo. E ele vai embora. E quando ele vai embora, ele vai começar ali a formar o seu ministério, a formar o quê? O grupo de pregadores do ministério de Jesus. A Bíblia diz que nessa época ele começa a adentrar numa região marítima, na Galileia. E na Galileia as pessoas viviam, não eram às custas, por exemplo, de aposentadoria ou de prefeitura, não. Ali o povo vivia, a base, a economia era baseada na pesca, na pescaria. E as pessoas que viviam ali, o chefe de família, geralmente tinha um barco, ou pescava alugado, com barco alugado, já que só tinha barco quem tinha uma condição melhor. E quem tinha barco, ali trazia os trabalhadores para trabalhar junto, e o peixe era dividido. E quem não era assim, alugava um barco. Mas a base econômica daquela época, da Galileia, da região marítima, era a pescaria. E nesses homens que pescavam, havia um homem chamado André e outro chamado Simão, Simão Pedro. Eram irmãos, André e Simão. E se nós formos meditar nesta palavra e mergulhar e pesquisar o que seria Simão, o nome Simão, o que significa o nome Simão? Simão quer dizer uma pessoa muito simples. Simão quer dizer uma pessoa que vive escondida, muito simples. Uma pessoa, como se diz, antiga, antiquada, uma pessoa sem possibilidade de crescimento. O nome Simão significa uma pessoa matuta, caipira, mas totalmente, aleluia, antissocial. Uma pessoa sem qualidade, aleluia, na sociedade. Simão quer dizer isso. Tem alguns dicionários que classifica Simão como sendo um nome pior do que isso. Tem dicionário que diz assim: Simão quer dizer um macaco, um animal, alguém que se esconde aonde? No matagal. Alguém que é o quê? Menos, sabe, desprezado. Então aí está André e está Simão. Simão, o sem possibilidade. Simão, o escondido. Simão, o desprezado. Mas os dois estão o quê? Pescando, já que eles vivem ou sobrevivem da pescaria. Então no capítulo 4 de Mateus, o texto vai dizer que quando Jesus se aproxima daquele mar, encontra os dois pescando. Mas quando encontra os dois pescando, caros irmãos ouvintes da palavra de Deus, eles estão o quê? Entristecidos. A Bíblia diz que Arquíleo, que Pedro, Simão, ele está com uma cara de derrotado. Ele está o quê? Com um semblante caído. Ele está com jeito de quem o quê? Não comeu bem e está com dor de barriga. O semblante, aleluia, para baixo daquele homem mostrava, aleluia, que nada estava bem. E quando Jesus se aproxima dele, aleluia, começa um diálogo com Pedro e com André. E é sobre isso que eu quero pregar nesta noite. A partir daquele momento,
aleluia, a história de Pedro, de Simão Pedro, é transformada quando a mão de Deus tocou naquele homem. Olhe para seu irmão e diga assim: a mão de Deus vai tocar em você hoje. Diga assim: você crê, irmão? Diga assim: você crê, irmão? Aplauda Jesus. Ser crente é acreditar no invisível, no impossível de Deus. E nós temos que acreditar que hoje aqui Deus vai tocar em você. Ainda que você já esteja acostumado em escutar esta frase, ainda assim você tem que crer que Deus vai tocar em você, que a mão dele vai tocar na sua vida hoje. Não importa quantas vezes você ouviu isso, mas você tem que permanecer crendo que Deus vai tocar em você. A mão de Deus tocou em Pedro. A mão de Deus tocou naquele homem. Senhor Jesus, ele encontra Pedro, ele achou aquele homem. Porque Simão quer dizer a quem está escondido, desprezado, alguém que não é notabilizado, é escuro, sabe, é treva, lá no canto da parede. Então, se alguém é Simão hoje, se a mão de Deus tocar nele, ele passa a ser uma bênção de Deus. A Bíblia diz que assim que Jesus vê Simão, o escondido e desprezado, ele chama Simão para ser pescadores de homens, ser pescadores de almas. E assim que Jesus vê este homem, ele muda o nome de Simão para Pedro. Ele muda o nome de Simão para Pedro, que quer dizer pedra. Então, quando Deus põe a mão em alguém, quando Deus recebe alguém, conversa com alguém, quando alguém está diante do Senhor Jesus, a pessoa vai ter a vida transformada. Principalmente se a pessoa não se estribuchar, a pessoa dando lugar a Deus, Deus vai trabalhar, Deus vai transformar. E a mão de Deus agindo, ninguém impede o trabalhar de Deus. A Bíblia diz que Deus, ele vem para dar vida e vida com abundância. Jesus veio à terra para dar vida e vida com abundância. Eu imagino Pedro dizer assim: mas olha, eu não estou entendendo. Aleluia! Mas Jesus, ele começou a agir poderosamente ainda naquela mesma noite, porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus olha para Pedro e diz assim: por que você está triste? É porque eu pesquei a noite toda. Eu pesquei a noite. Preste atenção, que Deus me usa mais pregando para não perder a bênção. É porque eu pesquei a noite toda e eu não peguei nada. Imagine só alguém que é experiente na pescaria, sabe, alguém que já é até maduro da idade, pesca todo dia, toda noite, vive de pesca e não pesca nada. Realmente tem algo muito estranho. Tem algo muito estranho. O mar é grande, tem peixe, o mar dá para peixe, sim. A pessoa tem um grande barco, sabe, pesca por profissão e não pega por quê? Eis a grande pergunta. É isso que você tem questionado. É você que vai ser um pescador de homens, ou que você já é um pescador de almas, tem se questionado, aleluia. Mas eu quero informar nesta noite, aleluia, que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Se não está dando certo hoje, mas vai dar certo amanhã. E aquilo que você não entende hoje, amanhã você vai entender. Basta você estar na presença de Deus. Glória a Deus. Então o Senhor Jesus, ele manda que Pedro, ele lance a rede num certo lugar do mar. Mas Pedro, meio que teimando, meio sem saber se ia fazer isso ou não, sem crer que ia dar certo, ele acaba lançando a rede. E ali, aleluia, quando ele puxa a rede, você conhece essa passagem, tem muito peixe.
E é nesse momento que Pedro entende o mistério, que ele estava diante, aleluia, daquele que a Bíblia dizia em Isaías, profeta Isaías dizia que ele ia nascer o Filho de Deus. O profeta dizia assim: vai nascer o Filho de Deus, da raiz de Jessé, da casa de Davi. Ele vai ser o Salvador da humanidade. Aí ele entendeu o mistério. Aí falou assim: bem que você falou, André, que esse aqui é o Filho de Deus. O que eu aprendo nessa noite, no começo desta passagem, é que Jesus vai ao encontro de alguém e encontra Pedro, não por acaso. Eu entendo aqui, quando eu estava meditando nesta palavra e orando a Deus, o Espírito Santo disse assim: este problema, a falta de peixe ali no barco, na pescaria de Pedro, não foi nadinha, é porque tinha que acontecer, aleluia. O fracasso de um homem, o fracasso de uma investida, o fracasso de um trabalho de um ser humano, é para a glória de Deus. Quando você fracassou no passado e você buscou ao Senhor, você encontrou. E se você fracassar hoje, se a sua pescaria não deu certo, se o seu investimento não deu certo, o teu casamento não deu certo, o teu irmão, mas com Jesus dá certo. É porque se for tudo bom, você não quer nada com Deus. É verdade. Eu vejo Jesus encontrar um homem fracassado. Eu reconheço que Pedro era um bom pescador, mas só naquele momento ele estava enfrentando um momento difícil, um fracasso na sua pescaria. E quando, aleluia, Deus quer trabalhar, irmã Lúcia, na vida de alguém, e alguém se esconde, alguém fica se escondendo, sabe, negando, o próprio Deus permite que o sujeito, ou que a mulher fracasse na vida, para depois de um fracasso conhecer Jesus de Nazaré, aquele que traz a vida e a vida com abundância. Tem muita gente que só vai para a igreja se tiver fracassado, meu irmão. Tem muita gente que só quer ouvir a pregação, que quiser morrer enforcado, aí ou vai ou morre. Tem muita gente que só teve encontro com Deus porque não tinha mais saída. Mas eu quero informar neste momento que não deixe isso acontecer contigo. Busca o Senhor enquanto se pode achar, porque Deus quer te transformar numa pessoa diferente. Deus quer mostrar a você uma nova visão, um novo rumo na sua vida. Ele quer dizer assim: sai daí, você é o escondido hoje, mas eu quero te mostrar o mundo todo. Eu quero te exaltar, eu quero entregar a você uma nova história, eu quero escrever em você uma nova história, porque é o teu lápis que não se acaba a tinta. O lápis de Jesus, a tinta não se acabou. Ele quer escrever a sua história e a minha história para a glória de Deus. A Bíblia diz que Pedro, ele acaba aceitando caminhar com o Senhor. E agora a mão de Deus está o quê? Sobre a vida dele. É muito bom quando você está debaixo da mão de Deus. É muito bom quando você vive debaixo da proteção de Deus. Quando eu olho para este pescador, Noêmia Soares, eu vejo um pescador de mão cheia, mas ele dependia simplesmente da pesca para sobreviver. Ele dependia de um barco grande e alguns trabalhadores que trabalhavam de meia com ele. Ele dependia, aleluia, do mar, do vento, sabe, do remo, do clima para pegar peixe. Para viver, ele dependia do dia a dia para ir e voltar no mar, de uma profissão, de um barco, sabe, de uma rede. Mas agora, quando ele está debaixo, Aldair, da mão do Senhor, ele depende exclusivamente da fé para viver. Olhe para teu irmão e diga assim: a sua mão, diga assim, a mão de Deus está sobre você. Você é dependente de Jesus. Aplauda ele nessa noite. A mão de Deus, quando está sobre a sua vida, você está sob a proteção do Senhor. Então agora você não é mais a mesma pessoa. Você agora depende de Deus para viver, sabia disso? Agora a sua vida é diferente.
E é por isso que você muitas vezes quebra a cara, porque você ainda acha que você é quem está remando o seu barco para pegar peixe. Aleluia. Mas agora o seu barco, quem rema é o Senhor. Você está num barco, ele não vai se afundar. Você agora é pescador de homem, de mulher, de almas. E nesse barco quem está é o Senhor. E agora quem manda nesse barco na sua vida é Deus. É por isso que agora é do jeito dele, meu amado. Aleluia. A Bíblia diz que Pedro, ele vivia comendo peixes. Era um alimento de sobrevivência. Ele vivia através de quê? Da pesca. Mas a Bíblia diz que o justo vive pescando pela fé. A história muda. Então quando Deus coloca a mão numa pessoa, começa a mudar a história da pessoa. Se a pessoa está na igreja, se a pessoa conheceu o Senhor, se a pessoa não perde um culto, e é a mesma pessoa, é porque Deus não está sobre a vida daquela pessoa. É porque a pessoa não está caminhando com Jesus. Observe bem, meu irmão. A pessoa que caminha com um assaltante, com um bandido, com um criminoso, com um mentiroso, olhe para a vida da pessoa como é que fica. Mas se a pessoa andar com quem é sábio, o sábio vai ficar. Se a pessoa andar com Jesus, no mínimo, vai mudar o linguajar. No mínimo. E se buscar mais um pouco, vai receber dom espiritual, vai receber visão espiritual, vai receber do céu vitória, bênção. Deus vai exaltar, porque aquele que anda com Jesus não pode ser a mesma pessoa. É, Jesus, glória a Deus. Então Pedro começa a andar com Jesus, porque agora está o quê? A mão de Deus está sobre a vida dele. E agora ele é dependente do Senhor. A Bíblia diz que Pedro era uma pessoa, aleluia, que conhecia o mar, conhecia as águas. Mas quando eu medito neste pescador, eu vejo ele navegando e andando sobre o mar, através de um barco, de uma canoa, sabe, de um bote, remando. E ali ele conhecia todas as águas dos oceanos, porque ele se sentava no barco e começava a navegar pescando. Então ele estava sobre as águas. Mas quando minha esposa, ele conhece Jesus, ele começa a andar de pé, a pé, sobre as águas. Então quando alguém conhece a verdade, conhece Jesus, ele não depende mais, sabe, de coisas para vencer. Não precisa mais de qualquer coisinha para conseguir a vitória. A vitória agora depende, aleluia, do próprio Deus. Eu vejo Pedro andando sobre as águas como? De barco? Não! Ele está pisando sobre as águas. Mas antes, para ele fazer isso, tinha que ter um barco. Mas quando conhece Jesus, ele anda sobre as águas, porque agora o dono do poder está com ele, porque a mão do Senhor está sobre a vida dele. Aleluia! Mas alguém pode dizer, mas ele se afundou. Mas ele se afundou sobre as águas quando estava andando. Mas somente Pedro que teve essa ousadia de andar sobre as águas. Alguém pode dizer, mas só que ele fracassou porque ele foi andar e se afundou. Mas nenhuma pessoa fez o que ele fez. Tentou andar sobre as águas. Isso aconteceu quando ele o quê? Largou o barco. Esqueceu da dependência do barco. Esqueceu da dependência do mundo secular, para depender exclusivamente de Jesus. Tem pessoas que querem andar sobre as águas, ou seja, quer depender de Deus, mas não se deixa Deus operar na vida da pessoa. Tem gente que quer vencer na vida espiritual, mas ainda é a mesma pessoa dos barcos, das redes, da pescaria. É a mesma pessoa que não tem coragem de largar tudo para buscar Jesus de Nazaré. Tem gente que quer andar sob a proteção de Deus, mas, aleluia, faz aliança com o povo do mundo. Aí diz assim, eu tenho amizade com o prefeito, eu tenho amizade com o deputado, dando
a entender que se o deputado morrer, o prefeito morrer, a pessoa está morta. Você tem que depender de Deus. Se você não depender de Deus, se você não andar com Jesus, não depender somente dele, você nunca vai poder andar sobre as águas. Vai andar sobre as águas, mas de barco. Mas se o barco furar, ninguém te socorre, meu irmão. Queira andar sobre as águas, mas para isso, queira pertencer a Deus e dizer assim: eu dependo de Deus, porque agora a minha vida está entregue na mão dele. Aleluia, Deus. Para você andar com Jesus, você tem que estar em conformidade com Jesus, porque a Bíblia diz em Amós 3:3: andarão pessoas juntas se não tiverem como acordo. Para andar com Jesus, ou seja, para você ter a proteção de Deus, você tem que aceitar o que Jesus fala. Você tem que andar de acordo com a vontade dele. E agora Pedro não está mais o quê? Fazendo a vontade dele. Está fazendo a vontade de Jesus de Nazaré. É por isso que ele passa a andar com Jesus. Nós precisamos andar com Jesus. Então devemos esquecer o quê? As nossas vontades. E deixar Deus agir em nossa vida. A Bíblia vai dizer que quando, aleluia, ele começa a andar com Jesus, ele vai aprendendo ali as coisas do céu, ele vai tendo experiência com Jesus. A Bíblia diz que houve, aleluia, ali, louvado seja o nome do Senhor, uma transfiguração, onde Pedro estava presente. E eu vejo algo muito forte. Pedro estava presente e viu a cena muito espiritual da transfiguração. Ou seja, Pedro andava com Jesus até mesmo nos momentos mais celestiais. Ou seja, ele era um homem espiritual, apesar de ser muito sentimental. Pedro era um homem de intimidade com Deus e andava com o seu mestre. Louvado seja o nome do Senhor. Entenda uma coisa, meu irmão, a Bíblia vai dizer que Pedro, ele também estava na hora em que o soldado Malco veio ali, ele corta a orelha do soldado. Imediatamente Jesus repreendeu ele e cola a orelha do soldado, dizendo a ele que não é assim que se agia. Mas eu aprendo algo muito forte, que Pedro, quando resolveu largar o barco, quando resolveu largar a rede, quando resolveu largar a Galileia, a sua família, ele realmente pegou firme com Jesus Cristo. É por isso que Deus honrou aquele homem, mesmo cheio de falha e de defeito. Ele o que? Foi o apóstolo que era o pastor das ovelhas do Senhor Jesus. Se você pegar firme com Jesus, andar com Jesus, não tem como Jesus não te honrar, meu irmão, porque ele promete e cumpre. Se você é de Deus, anda com Deus, não decepciona o coração de Deus, tem intimidade com Deus, não tem como Deus não te abençoar. Verdade, Deus. Enquanto Pedro, ele está andando com Jesus, ele está aprendendo com Jesus. Aí tem gente que quer aprender a pregar, quer aprender a louvar, quer aprender a isso, aprender aquilo, achar bonito, mas só que tem que andar com Jesus, para Deus mostrar e a pessoa receber e a pessoa aprender de Deus. A Bíblia diz que este homem está o quê? Aprendendo. Tanto é que quando Jesus ele acaba partindo para a glória, alguém mata ele, ele ressuscita ao terceiro dia e sobe aos céus. Diz a Bíblia que Pedro, ele, aleluia, está entristecido. Ainda assim a mão de Deus estava sobre ele. Mas Pedro está entristecido, porque Pedro fica se lembrando de quando tinha o quê? Negado a ele 3 vezes, e aí o galo cantou. Então ele está o quê? Entristecido. Eu imagino Pedro dizer assim: realmente eu fracassei na vida, eu fracassei porque o galo cantou.
e eu neguei o meu mestre 3 vezes. E agora ele realmente ressuscitou, mostrou realmente o que ia acontecer, e eu não criei nele. Eu sou um fracassado. Quem diz é a Bíblia que Pedro volta, meu irmão Mike, a pescar de novo. Ainda assim a mão de Deus estava sobre a vida dele, mas ele mesmo assim vai pescar de novo. E ele volta o quê? Até a visão da pesca. Ele volta ao que? Ao Egito, ao passado. Como quem diz assim: eu vou esquecer esse negócio de pescar almas, porque talvez eu não saiba pregar, não sei, sabe louvar, sei lá, eu não sei se eu aguento o fardo da obra, não sei. Pescar eu vou de novo. Aí está ele no barco pescando, como se diz, pescando, mas não que fugindo da raia, não porque amava a pescaria mais, faz um modo de se esconder, medroso ali, está lá na pescaria. E Jesus reaparece já ressuscitado e começa a conversar com ele. Aleluia! Eu digo, meu Deus, Jesus de novo. Jesus sabia que Pedro negou ele, se escondeu dele, falhou, fracassou. Como pode? E o Espírito Santo falou no meu coração enquanto eu meditava e dizia assim: a mão de Deus já estava sobre ele, e Deus havia elegido ele, Deus havia levantado aquele homem, Deus havia levantado aquele homem, e Deus conhecia ele. A mão de Deus estava ainda sobre a vida dele. Aonde você estiver, se Deus te chamou, se Deus te levantou, aonde você estiver, não importa onde você se esconda, Deus vai te buscar, vai te achar, porque Deus quer te usar. Não adianta se esconder e dizer que não vai querer, que não sabe louvar, não sabe pregar, não adianta. Se Deus te conhece, você pode botar um pano no rosto, debaixo da mesa, da cadeira, e dizer que não tem condições, que vai entregar, que essa cadeira não é para você, que este cargo não é teu. Ei, meu irmão, é Deus que te capacita, não é você que sabe, não. É Deus que te escolheu, te elegeu, e nesta noite Ele te dá força para você prosseguir. Aleluia! Aleluia! Aqui ninguém tem capacidade de nada. Aliás, de vez em quando até falar errado nós falamos. Nós dependemos de Deus para tudo. Ele só quer que você não se esconda. Mas se você insiste em se esconder, Ele vai te achar, porque Ele vai te usar, ainda que você não acredite. Ele vai te usar, ainda que o diabo não queira, porque Deus agindo, ninguém vai parar o agir de Deus, porque a obra é do Senhor Jesus. Aleluia! O inferno se abala, mas Deus não vai parar, porque alguém acha que você não tem capacidade. O irmão tem inveja.